Olá, tudo bem? Sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto. Nós iremos trabalhar mais um tema sobre educação. Esses vídeos que eu irei organizar de agora em diante serão vídeos voltados para o tema educação infantil, fundamentos históricos, políticos, pedagógicos direcionados a esse tema. Para isso, sempre se inscreva no meu canal do YouTube, clique no inscrever-se e no sininho para que você sempre receba as atualizações desses vídeos e assim possa estudar e ter todas as aulas direcionadas a esse tema, certo? Vamos lá, bons estudos! A aula de hoje nós vamos falar sobre a educação infantil, o que remete a esse nível de educação. Atuar na educação infantil é um privilégio, é um desafio. Trabalhar quando se faz opção nesse nível de educação, realmente ele é um desafio, porque para trabalhar com a educação infantil você tem que ter vários conhecimentos envolvidos nessa fase da criança, na fase da infância. O conhecer aspectos relacionados ao seu desenvolvimento, relacionados ao conhecimento sobre a criança, sobre a infância e sobre a criança. Então, realmente é um desafio e para quem escolhe trabalhar com a educação infantil, tem que ter conhecimento sobre tudo isso. O profissional da educação infantil, ele realmente é um profissional que sempre está estudando, está conhecendo sobre o desenvolvimento da criança. Educar e cuidar de uma criança representa transcender o presente, transformar o mundo, expandir-se para além de si mesmo. Aqueles que valorizam a formação humana e buscam elevar a postura ética sabem disso. Educar uma criança na educação infantil realmente remete ao futuro, ao ter perspectiva de crescimento dessa criança, porque você está trabalhando, está educando uma pessoa para ser um cidadão e depois poder transformar essa sociedade. Então é muito importante o trabalho relacionado à educação infantil. Educar crianças no espaço da instituição de educação infantil exige envolvimento, competência, dedicação e estudo permanente para enfrentar os desafios dos novos tempos. Como nós falamos, quando você faz a opção em trabalhar na educação infantil, realmente você tem que gostar dessa etapa, gostar de trabalhar com crianças, gostar de conhecer sobre o desenvolvimento da criança, sobre vários aspectos. Então, tudo isso faz com que esse professor ele precise estudar, precise conhecer, precise participar desse processo. O professor de educação infantil geralmente ele é dinâmico, ele é criativo, ele gosta das brincadeiras, gosta de músicas infantis, ele participa cantando, se vestindo, se fantasiando. Por quê? Porque mais do que nunca é importante nesse segmento, trabalhar na educação infantil, ter todo esse envolvimento. Não tem como trabalhar na educação infantil pessoas que de repente não gostam de cantar músicas infantis, de contar histórias infantis, envolver-se nesse mundo da criança. Por isso que está falando do aspecto de envolvimento. O professor de educação infantil ele deve estar envolvido nesse universo da criança. Assim, com certeza, ele será um professor que vai fazer a diferença na educação dessa criança. Educação infantil é aquela que se faz de forma alegre e apaixonada, que transborda significação. Então, como nós estamos falando da educação infantil, também estamos falando desse profissional. Então, o professor que trabalha na educação infantil, ele realmente tem que transbordar alegria, envolvimento, participação, para que ele possa, junto com a criança, desenvolver-se, desenvolver o seu trabalho. Quando o professor canta musiquinhas com as crianças, faz brincadeiras e participa também, ele está envolvido, ele realmente é apaixonado, ele gosta do que faz. E quando ele gosta do que faz, realmente ele faz com amor, é a diferença que nós podemos dizer no aspecto profissional. Por isso que ela deve ser feita de forma alegre e apaixonada. Alegre que realmente, para se trabalhar com crianças, já é uma forma diferente de trabalhar, porque a criança, né, ela demonstra todos os seus sentimentos, ela é emoção, pura emoção.
Então o professor ele tem que estar envolvido nesse processo de ensinar. Então o professor da educação infantil ele deve ser alegre e deve estar apaixonado realmente pelo que faz, para que ele possa fazer um trabalho com qualidade. Nós precisamos entender da educação infantil um pouco de história, né? Para que ele possa entender todo esse processo da educação infantil. Então, o surgimento das instituições de educação infantil está relacionado às necessidades decorrentes de mudanças econômicas, sociais e políticas ocorridas por volta do século XIX. Então, a educação infantil, ela pode-se dizer, é um ensino novo. Por que novo? Porque nós não tínhamos antes educação voltada para crianças antes de entrar na escolaridade do ensino fundamental. Então, como que eram as crianças? As crianças eram cuidadas por suas famílias. Então, as mães geralmente cuidavam dos seus filhos e não era necessário seus filhos irem para a escola. Com a Revolução Industrial, com a mulher indo trabalhar, observou-se a necessidade de cuidar dessas crianças. Então, quem queria cuidar dessa criança? Então, daí que começou a preocupação de lugares que iriam atender, cuidar dessas crianças, mas no aspecto de cuidados apenas, né? Não com o aspecto de educar, de educação, e sim o aspecto de atendimento. Vou atender essas crianças porque a mãe precisa trabalhar. Atender em que aspectos? Físicos, né? Aspectos de desenvolvimento, aspectos de higiene, então alimentação. Vou dar de comer, vou fazer dormir, vou cuidar, limpar, dar banho, esses aspectos, né? Mas apenas cuidados. Mas daí já começou a família que começou a trabalhar, né? Principalmente a mulher, e ter alguém que precisava cuidar dessas crianças. Por isso que nós falamos esses aspectos históricos do surgimento da educação infantil. Surgiu uma necessidade de atendimento a essas crianças. Então, a difusão da imprensa ocasionou uma ampliação da comunicação, intensificando as atividades de leitura e escrita, sendo um dos fatores que também contribuíram para a divulgação do conhecimento formal e, consequentemente, para a organização das escolas. E a Revolução Industrial, que inseriu a mão de obra feminina na produção, trouxe a necessidade de repassar a responsabilidade pelo atendimento da criança pequena, antes exclusiva da família e outras instituições. Então, como acabamos de falar, com essa Revolução Industrial, a família apenas que cuidava, né, antes dos seus filhos, e daí com a Revolução Industrial a mulher começou, a família em si, não só a mulher, mas toda a família começou a trabalhar, sair da casa e ir para o seu local de trabalho. Então houve essa necessidade do cuidado com essas crianças. Então, nas creches e pré-escola, em sua origem, predominava o caráter assistencialista, muito mais voltado ao cuidar do educar. Então, esses lugares que foram criados, eles tinham só o objetivo do cuidar, num aspecto de assistencialismo. A mãe precisa trabalhar, então precisamos cuidar dessas crianças. Então, num aspecto de assistencial, né? Assistencial para sanar naquele momento o problema que estava criado, né? Porque os pais iriam trabalhar e não tinham com quem ficar essas crianças. Então, por conta disso, começou a ter lugares com o objetivo de assistencialismo. Não tem aonde deixar essa criança, então vamos tomar os cuidados necessários. Os resultados de pesquisa nas áreas de psicologia, sociologia, história e neurociência foram pouco a pouco indicando novos caminhos para a educação infantil, na medida em que desenvolvimento infantil, infância, ensino, aprendizagem passaram a ser visto com um novo olhar. Então, todas essas ciências começaram a se preocupar com o desenvolvimento da criança, então, sobre vários aspectos, né? Então, quando começou a estudar as necessidades realmente da criança e as suas potencialidades, começou a verificar que aquele cuidado que estava tendo, ele não acabava não atendendo a todas as necessidades do desenvolvimento da criança. Então precisava realmente ser feito algo para aproveitar, não era só cuidar. A criança estava em fase de desenvolvimento e a infância, ela é essencial para a base
de todo o adulto. Então, quando você cuida bem da criança, você trabalha bem, desenvolve os primeiros anos de vida, você vai ter uma base grande para o melhor desenvolvimento desse adulto. Então, começou a se preocupar com a importância de desenvolver, educando essa criança nos primeiros anos de vida. Então, começou a ter um outro olhar sobre esse atendimento das crianças na educação infantil. Então, hoje nós observamos a perspectiva da educação infantil, que ela é voltada para a formação integral da criança. Então, deixou de apenas atender os aspectos físicos, as necessidades físicas, de higiene, de alimentação, e começou a se preocupar com outros aspectos, de aprendizagem, aspectos sociais, aspectos emocionais. Então, tudo isso é o desenvolvimento integral da criança, para que se desenvolvesse essa criança não só num aspecto, vou só dar de comer, mas só que não tinha preocupação, que estava alimentando, que estava cuidando, mas também estava educando. Por mais que não soubesse do que estava acontecendo, o adulto não sabia, mas estava educando a criança. Então poderia aproveitar muito mais, potencializando esses momentos e realmente educando da melhor maneira para que essa criança tivesse uma base melhor como adulto, certo? Então esses estudos começaram a fazer um novo olhar, uma nova reflexão sobre a educação infantil. Do ponto de vista da lei, da legislação, que dá suporte e legitimidade à educação infantil, é preciso recorrer à Constituição Federal de 88, que define uma nova doutrina sobre a criança, entendendo-a como sujeito de direitos. Historicamente, é muito importante a gente saber dos aspectos da lei, da legitimidade. Então, a partir da Constituição de 88 no Brasil, que observou-se a importância dessa criança. Ela tornou-se um sujeito de direito a partir da Constituição Federal de 88. Quando ela tornou-se um sujeito de direito, todas as ações envolvendo a criança tiveram um outro olhar. Ela é sujeito de direitos, então nós temos que efetivar esses direitos que são inerentes a essa criança. E essa criança, esse adolescente, eles estão em fase de desenvolvimento. Eles têm prioridades diferentes a de um adulto. Então nós temos que atender, cuidar, educar com um outro olhar. Então a lei nos ajuda nesses aspectos, quando tornou essa criança um sujeito de direitos. Então todas as concepções que se tinham teriam que ser alteradas pensando em desenvolver, em sanar as suas necessidades, mas também de respeitar os seus direitos. E o que significa considerar a criança como sujeito de direitos? Significa entendê-la como um ser social a quem deve ser garantido o direito à educação, saúde, alimentação, proteção e lazer. Então observe, se ela é um sujeito de direitos, ela é um ser social, ela está inserida nessa sociedade e esses direitos seus são garantidos. Direito à alimentação, ao lazer, à moradia, à saúde. Então, tudo isso nós temos que priorizar para que ela tenha um bom desenvolvimento. Também, o que significa considerar a criança como sujeito de direitos? Respeitá-la em sua individualidade, interesses e necessidades. Nós temos que observar que cada criança é um ser especial e nós precisamos dar esse atendimento a ela de acordo com as suas necessidades. Então, esse olhar começou a mudar as concepções sobre criança, sobre educação e sobre infância. Compreendê-la também em sua historicidade, nas marcas de seu universo étnico, religioso e social. E reconhecê-la como um ser que tem potencialidades, a quem deve ser oportunizada a construção da identidade e da autonomia. Começou a se preocupar com essa criança, na importância de ser bem trabalhado nos seus primeiros anos de vida, para que ela tenha uma base muito melhor, para ser um adulto realmente bem estruturado. Então começou a se preocupar com aspectos do seu desenvolvimento de forma integral, porque antes a preocupação no cuidar era apenas no desenvolvimento físico.
né, na alimentação, na higiene. Quando começou a tornar a criança um sujeito de direito e a preocupar-se com seu desenvolvimento integralmente, mudou o olhar ao atendimento dessa criança nessa fase da infância, na educação infantil, que é o nosso tema. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a educação infantil, para que você possa entender os fundamentos da educação infantil. Continuamos depois na próxima aula. Agradeço a todos e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada!